Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa live, que vai abordar a temática de segurança cibernética e como as novas tecnologias inteligentes podem impactar a segurança dos nossos dados. Meu nome é Hector Napoleão Cozendei da Silva, eu sou engenheiro químico de formação pela Universidade Federal Fluminense, possuo mestrado também em engenharia química pela COP, UFRJ, e doutorado na área de sistemas de gestão sustentáveis. Atualmente faço um doutorado na área de inteligência artificial, machine learning aplicado à engenharia química, e eu vou mediar a nossa mesa redonda. E para a nossa conversa, na nossa live, vamos trazer dois convidados, o Paulo André Lima de Castro, engenheiro de computação pelo ITA, mestre e doutor em engenharia elétrica, com foco em inteligência artificial, pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e pós-doutorado na City University of New York. Ele é professor associado do Instituto Tecnológico da Aeronáutica e chefe do Departamento de Metodologias de Computação da Divisão de Ciências da Computação do ITA. Como experiência, uma das suas experiências, certo? Coordenador de projetos de internacionalização de ciência de dados pela CAPES, Print e ITA. Teremos também o André Molina, nosso outro convidado, nosso palestrante também, André Luiz Bandeira Molina, certo? Engenheiro da computação pelo ITA, mestrado em telecomunicações e também mestrado em segurança cibernética, ambos pela UNB, né? E especialização em criptografia pela Universidade Federal Fluminense e membro do Comitê de Segurança da Informação do Senado Federal. Bom, então, Paulo, André, muito bem-vindos e obrigado, né, Boa por noite, aceitarem o obrigado. convite. Obrigado, prazer estar conversando com todos aqui. Obrigado. Prazer também. Então, acho que a gente pode dar início à nossa conversa, né, do nosso bate-papo. Vamos só aguardar aqui. Então, Paulo, André, a gente, antes de iniciar a nossa gravação, a gente estava fazendo o nosso bate-papo aqui, já introduzindo um pouquinho sobre as questões, né, das novas tecnologias, da inteligência artificial. E aí, Paulo, eu vou até chamar o ponto que a gente estava na nossa conversa, que a gente foi justamente iniciando, né, o nosso bate-papo já mais ou menos com o que seria a nossa conversa aqui. A questão que você mencionou, né, desse termo de machine learning, inteligência artificial, que ele surgiu, né? Quanto tempo, por favor? Então, está sendo muito falado ultimamente, né, como a gente estava comentando, mas é um termo relativamente antigo. O primeiro congresso, o primeiro evento de inteligência artificial usando esse termo foi em 1956. Ele aconteceu nos Estados Unidos, na Universidade de Dartmouth, com grandes pesquisadores como Marvin Minsky e Claude Shannon, que ficaram famosos. Shannon é na área de telecomunicações também, Marvin Minsky, um dos pioneiros de redes neurais. E, a partir daí, foi evoluindo a IA. E, dentro da IA, uma grande área é exatamente a área de aprendizado de máquina, onde você tenta fazer com que as máquinas, ao invés de serem programadas, como a gente está habituado a fazer, elas aprendam através de observação de resultados já captados, de dados, e também por simulação, o chamado aprendizado por reforço, eles também conseguem aprender. Então, a grande área da IA é o aprendizado de máquina, outras, como computação genética, redes bayesianas, também são super importantes, mas, ultimamente, né, para dar uma contextualizada, que você me permite, falar um pouquinho do que aconteceu depois, né? Em 50, logo quando começou isso, pouquíssima gente interessada em IA. Depois de 60, 70, começou a ter muito mais atenção, e aí começou a aparecer uns resultados interessantes. As primeiras redes neurais surgiram, elas surgiram em 59 para 60, e aí algumas pessoas começaram a perceber que estava acontecendo algo diferente. As máquinas estavam fazendo coisas que antigamente não conseguiam fazer. E aí um pesquisador muito importante disse que, lá em 57, em 10 anos, no máximo, seria possível ter uma máquina se tornando campeão mundial de xadrez, que era uma das coisas que se acreditava que as máquinas nunca iam conseguir fazer.
e talvez provando também teoremas matemáticos complexos. Assim. Isso acabou acontecendo, mas aconteceu 40 anos depois. Lá em 97, o Deep Blue foi o primeiro computador a bater um campeão mundial de xadrez humano, né? Depois disso, os sistemas especialistas, usando a chamada IA clássica, muito baseada em lógica, conseguiu evoluir, começou a ser utilizada na indústria de uma maneira geral, isso já na década de 80, e tinha evoluído numa certa marcha, digamos assim, mais contínua. E aí teve uma grande explosão, que foi as outras tecnologias. Eu acho que o André vai falar mais sobre isso depois, mas a internet se tornar ubíqua, né? Todo lugar você tem acesso à internet. A internet também é uma grande fonte de dados, e aí isso trouxe dados massivos assim, para pesquisa em IA. E, depois disso, lá por volta de 2006, já bem mais recente, houve novas arquiteturas de redes neurais. As redes neurais tinham caído um pouco em descrédito na década de 80, mas voltaram, e em 2006 teve uma revolução do Deep Learning. Deep Learning, que é aprendizado profundo, são redes neurais com um número de camadas muito maior do que se fazia antes. E aí, o que tem isso de mais? O que tem de mais é que, por volta de entre 2010 e 2017, as taxas de erro que aconteciam, que eram observadas, que eram da ordem de 29% em reconhecimento de alvos em imagem, de padrões em imagem, das máquinas, que era razoável, mas bem abaixo do que um ser humano podia conseguir. Em 2017, as máquinas estavam basicamente batendo o ser humano. Elas estavam no nível de desempenho humano, com taxa de erro de 3%. E aí, foi uma explosão de novas possíveis aplicações, como, por exemplo, reconhecimento facial, reconhecimento de alvos em imagem, e também coisas novas, do tipo guiar carros autônomos. Carros autônomos não basta um GPS, você precisa ter, de fato, processamento de imagem em tempo real, confiável. Isso foi possibilitado muito por isso. E essas aplicações. E eu acho que agora de 2017 para hoje, a gente está vivendo uma outra transformação, que são novas arquiteturas de rede, também redes neurais, mas diferentes, que são os transformers, que talvez alguém tenha ouvido falar já. Um dos exemplos mais famosos dos transformers é o GPT. O ChatGPT é um exemplo de transformers. Então, assim, para dar um overview do que tem acontecido de novo na área de IA, resumindo, eu acho que é alguma coisa assim. E como as coisas são conectadas, né? Foi possibilitado por esse volume de dados absurdo que vem da internet, vem dos acessos às redes, e também hardware mais eficiente, né? Que tem, acho que, somente a área de redes tem muito a ver com o trabalho do André. Isso. André, quer completar então, já que deixou essa ponte para você? Foi uma aula. Então, eu atuo na área de segurança aí já desde 2003, né? E de lá para cá, né, a gente foi realmente observando a evolução no sentido de o quanto a IA foi entrando nesse mundo da segurança cibernética, né? E coincide justamente com o que o professor Paulo falou, né? A gente observa que, na medida que capacidade de processamento, velocidade de I/O, capacidade de armazenamento, computação em nuvem, isso foi se expandindo e foi aprimorando-se, né? Isso coincide com essa explosão da IA, né? Foi o que, de fato, tornou possível que os algoritmos rodassem em um tempo interessante e com uma acurácia melhor, né? Com resultados mais promissores, né? E associado a isso, quando a gente vai para o mundo da segurança, né? A gente tinha nesse início de 2000 até 2010 aí para frente, a segurança era muito fundamentada em equipamentos tradicionais que eram assim analíticos, né? Você programa, se isso acontece, o resultado é aquilo, né? Baseado em assinaturas. E esse mundo da IA, ele vem por trás da ciência de dados, né? A ciência de dados, quando você traz ela, né, os métodos analíticos aí de estatística, matemática aplicada, né? Isso já existia antes, né? Agora, essa aplicação em segurança cibernética, ela se tornou possível a partir dessa associação de fatores, né? Melhoria aí do processamento, você ter esse volume alto de dados sendo processado em memória, né? E computação distribuída.
Então, a turma da segurança achou aí uma oportunidade, né, de conseguir aplicar assim, os algoritmos de IA e machine learning nesse mundo da segurança cibernética, né? E isso trouxe um plus, né? Um benefício muito grande, né? E não à toa, quando a gente vai nos congressos, simpósios, a gente vê que aí aproximadamente 90 a 95% dos trabalhos estão focados em aplicar IA no domínio de segurança, né? Então você vê detecção de intrusão baseada em análise de comportamento, né? Análise de rede, é, respostas automatizadas, né, em função do que está acontecendo na rede, classificação de informações pessoais, com métodos aí baseados em NLP, né? E isso, de fato, coincide com todo esse cenário que a gente está comentando, né? De processamento, armazenamento mais rápido, né? Evolução da IA, dos algoritmos também, né? No meu trabalho, por exemplo, da dissertação de mestrado, era voltado para aplicação de detecção de anomalias, né? E aí eu uso redes convolucionais de uma dimensão, né? Então você traz um problema que era uma simulação da visão humana, aí você traz isso para uma dimensão, por analogia você aplica séries temporais, então é uma coisa que fica assim muito interessante e o resultado é muito promissor, né? E outra coisa também que impulsionou muito, né, o avanço da aplicação de redes é a conectividade, né? A internet que vai ampliando cada vez mais o banco de informações e facilitando a exatidão, a precisão dos modelos, né? Porque ela vai ter um banco de dados de informação muito grande. Só que o avanço da internet ele é muito rápido, né? Se a É, gente pegar agora os últimos, 20 anos, né? Eu lembrar aqui, não sou tão velho assim, mas eu lembro da internet de escada, né? A gente consegue é, lembrar, poucos anos atrás a internet era de escada. Hoje você tem já 4, 5G, o pessoal já vendo conexões de fibra, fibra ótica e tudo. Então, é um avanço muito rápido, as conexões cada vez mais rápidas, bancos maiores, o celular também evoluindo muito, então você pode ter acessos a banco de vozes, não só imagens, e aí abre precedente para questões de segurança, porque a gente vê também aplicativos como os deepfakes, por exemplo, que eles conseguem, sim, né, com exemplos de vozes, fazer vídeos, imagens, voz, e criar todo ali um ambiente propício para uma fraude, né? Ou ainda a questão que a gente tem em alguns casos na indústria, né, que as empresas elas ficam reféns com esses seus dados, essas informações, né? Então tem toda essa questão da segurança dos dados, a segurança cibernética que acaba se tornando uma necessidade, porque o avanço se deu muito rápido, né? As ferramentas foram desenvolvidas numa velocidade bem alta e as preocupações elas foram surgindo depois, né? Que a gente é. foi observando, né? Brechas ali que a tecnologia proporcionava para certas pessoas conseguirem desenvolver a, 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 conseguirem desenvolver ali algumas aplicações não muito propícias, né, para a tecnologia. Então, também acaba impulsionando a questão da preocupação com a segurança dos dados, a segurança de rede, né, segurança cibernética de uma maneira geral. Com certeza. E, assim, paralelo, né, Hector? Também teve o surgimento da internet das coisas. Agora, não só computadores estão ligados à internet, gerando dados e também acessando dados, mas tudo, né? Os celulares, as máquinas, você tem máquinas que são programáveis, às vezes casas, que são as ditas casas inteligentes. E isso abre, são novas funcionalidades que trazem algumas facilidades, né? Mas também trazem várias vulnerabilidades, né? Quando você Sim, tem as chamadas câmeras IPs lá, que tem um sistema de proteção muito limitado, né? Mas te colocam, às vezes, dentro da sua casa, já pode colocar, expor a tua privacidade na rede, e, como diz um amigo meu, né, tudo que tem IP é um alvo, né?
Então, é também um possível alvo. E a própria velocidade com que a evolução tecnológica está ocorrendo, que está cada vez mais rápido, né? Estava falando que começou faz tempo, mas está acelerando. Sem dúvida, a evolução tecnológica está acelerando. E, às vezes, acelera, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que, às vezes, acelera a detrimento da preocupação com cybersecurity. Porque você quer novas funcionalidades, o empreendedor, o executivo quer publicar uma nova funcionalidade no seu novo aplicativo, no seu novo app, e às vezes deixa de fazer toda a análise de segurança que deveria para garantir que as novas funcionalidades não trazem novas e maiores vulnerabilidades. Sem dúvida. E isso que você falou, Paulo, vai na linha do que trouxe a pandemia, né? A gente foi empurrado para o mundo digital, né? As organizações, para sobreviverem, tiveram que colocar as pessoas em teletrabalho, colocaram seus negócios, suas formas de trabalho todas online, né? Sem ter tempo, de fato, de estudar se estavam fazendo isso de forma segura, né? Então, quando a gente olha os números, é absurdo o avanço dos ataques, né? Do prejuízo que isso trouxe em termos de segurança cibernética, né? Então, se eu me recordo bem, o número de casos de ransomware, acho que 2020 para 2021 foi tipo 300%, né? Então, assim, a gente agora vai ter que botar tecnologia para nos ajudar, né? Então, tradicionalmente, o mundo da segurança ele é bem regulamentado, com boas práticas, né? E você olha para essas boas práticas, é ter gente, ter ferramenta, né? Mas hoje se fala muito, né, dessa questão de aplicar IA, né, machine learning, em apoio aí à segurança cibernética, né? Isso traz coisas positivas e negativas, né? Então, positivas, você tem aí, por exemplo, possibilidade de detecção avançada de ameaça, né? Resposta automática a incidentes, classificação de informação pessoal em um banco de dados, né? Para você saber o que está de acordo com a LGPD, o que não está, né? Mas também você tem outros desafios, né? Então, quando você pega uma massa de dados para fazer um treinamento de uma rede, né, de um modelo, esses seus dados têm informação pessoal, né? São modelos enviesados. Então, por exemplo, um exemplo esdrúxulo seria um modelo que vai fazer bloqueio de acordo com o uso da rede e pega dados tipo de sexo, cor da pessoa, e às vezes esse modelo pode se enviesar por um detalhe, né, que não deveria. Então ele acaba sendo preconceituoso, por exemplo, né? Então são questões que permeiam esse mundo, né? E que tem que estar aí na pauta dos estudos, né, de implementar. E outra coisa interessante é que quando a gente está estudando, né, a aplicação dessa parte de ciência de dados, a segurança cibernética, né, a gente tem as ferramentas tradicionais, né, que trazem aí coisas prontas, caixa preta, né, e aí a gente tem a pessoa, as pessoas ali que estudaram e são capazes de apoiar a criação de modelos, né, então combinar essas duas coisas, né, vai muito de cada organização, né, o quanto que ela está disposta a investir, quanto de tempo ela tem para aquilo, né? Então são coisas realmente que estão em volta de todo esse assunto, né? Essa questão que você colocou é realmente uma preocupação bem, bem forte, né? A questão dos impactos sociais que essa segurança pode dar, porque a inteligência artificial, apesar do nome, ela é feita, é uma estatística, é uma matemática, ela vai reconhecer aquilo que é fornecido para ela, né? Exato. Então, se você fornece um banco de dados com certas características, né, ela não entende o que é preconceito, né? A gente Exato. precisa ainda a parte humana, né, vir ali junto com a inteligência artificial para fazer a ponderação e análise daqueles resultados, né? Então, é o que você falou, uma questão de é, é, todo um impacto social, toda uma questão de construção social que não é de um país, não é do Brasil, país X, Y e Z. É um aspecto geral, né? Existem algumas classes que ficam mais à margem da sociedade, então elas vão alimentar mais os bancos de dados criminais, digamos assim, e aí
acaba a inteligência artificial focando mais naquele grupo. Porque a inteligência Exato. artificial vai entender que é uma questão de probabilidade. É, Né? A inteligência artificial é um número, é eu uma não, análise fria. Né? é, Mas não significa que todo mundo daquela classe, daquela região, daquela, enfim, né? Vai agir de acordo com que a inteligência artificial indica. Então, também tem essa questão humana de saber interpretar os dados. E aí traz também essa preocupação. Você quer um modelo que é uma caixa fechada ou alguém que realmente saiba interpretar aquilo, saiba entender, saiba ajustar, não vou dizer nem manipular, não, mas ajustar o modelo para ele poder refinar a informação, né? é, acrescentando, né, a tendência é que cada vez seja mais fácil você colocar o aprendizado de máquina na mão de pessoas que não dominam o assunto, né? Hoje a gente tem o AutoML, né? Então você contrata da Amazon, da Google, tem no Scikit-learn, já, já tem isso aí. Então ele é um modelo que você coloca teus dados, ele cospe lá o melhor resultado, já entendeu? Dentro do que você quer fazer. Mas o que está por trás, você não tem controle, né? Ele vai fazer a preparação dos seus dados sozinho, ele vai fazer, né, enriquecimento aí das variáveis, escolher o melhor modelo, hiperparâmetros, etc. E ele cospe lá uma resposta, né? Boa, geralmente é boa, mas é aquela coisa, né? Hoje está tendo um debate muito intenso dessa questão de regulamentar o uso da IA, né? É a questão da ética, da privacidade dos dados, né? Então, isso entra, né, em confronto com essa facilidade que esse mundo está se apresentando aí para a gente na nuvem, né? Principalmente, né? Se você vai na Amazon, os modelos praticamente fazem tudo para você, né? Ele já está pronto. Tem muita coisa já pronta e, assim, às vezes, quando a gente está dando aula sobre isso aqui no ITA ou em outros lugares, a gente fica com altas preocupações de tentar explicar para quem está começando que isso que vocês estão falando, assim, não tem nenhuma mágica, não tem nada, tudo baseado em matemática, principalmente probabilidade, estatística, álgebra linear e cálculo também, porque são funções, o que é que a máquina, quando a gente diz que a máquina está aprendendo, o que ela está fazendo é, frequentemente, calculando a função gradiente e buscando a redução do gradiente para minimizar os erros. Então, ele aprende de acordo com o que você define como o que é a função de erro que você quer minimizar, ele vai buscar o gradiente, né, vai caminhar no sentido do gradiente para a redução do erro. E assim, sem uma consideração maior de aspectos que vocês levantaram que são super importantes, por exemplo, de responsabilidade social, de questões éticas, de confiabilidade, de explicabilidade, nessa coisa de não ser uma caixa preta. Essas coisas todas, elas, dentro da área de pesquisa de IA, elas são uma preocupação muito forte agora, mas são questões em aberto. Tem vários trabalhos interessantes, eles geralmente são tratados dentro de uma grande área, dentro da área maior de IA, que é a Responsible AI, às vezes chamado também de Trustworthy AI, uma IA que você pode confiar, que ela pode explicar, ela não só decide bem, mas que ela consegue explicar as próprias razões. Isso está sendo buscado. Agora é um trabalho em andamento, assim, não tem uma resposta pronta. E eu acho que o que é fundamental para os novos profissionais da área, principalmente, você entender o fundamento, entender para onde as coisas estão evoluindo, quais são os grandes desafios e como abordar esses desafios. Fundamental é ter conhecimento dos fundamentos de como evolui, de como funciona de verdade. Não é só baixar um novo framework Python, instalar e colocar para rodar, porque isso é muito fácil. O André está falando dos hiperparâmetros, né? Você tem lá as redes neurais com um monte de parâmetros e tem os hiperparâmetros sobre o número de camadas, como é que elas se conectam e tudo mais, quantas são convolucionais, quantas não são, etc, etc. Você pode, hoje, como a gente brinca aqui, você ligar o liquidificador, que é colocar para rodar numa grande GPU, e deixar rodando. E depois de um tempo, a máquina vai encontrar, inclusive, os hiperparâmetros bons. Mas você tem que entender o que é que está fazendo, por que está fazendo, porque só assim é que você vai
ter condições de entender por que ela está decidindo do jeito que está decidindo e se a forma que ela está decidindo está de acordo com aquilo que você realmente deseja. Se ela está considerando aspectos de responsabilidade social, questões éticas, questões de respeito a minorias, e a capacidade de se explicar, porque só quando a IA tiver capacidade de explicar as próprias decisões é que ela vai ter, de fato, confiabilidade. Uma coisa que o ChatGPT tem muito forte é a capacidade de gerar conhecimento verossímil, mas não necessariamente confiável, porque Exato. é muito comum que você peça algumas coisas, ele dá boas respostas, mas em algumas situações específicas, ele dá respostas Se desculpa. alucinadas, E ele se alucinadas, desculpa. e se desculpa, mas depois que você percebe o erro, né? Às vezes ele percebe, às vezes não. Eu tenho vários exemplos disso, por exemplo, eu já fiz, outros já fizeram também, pesquisadores e tudo mais. Teve um que foi interessante, que um pesquisador de IA, que é até conhecido, ele pediu para o ChatGPT dar uma lista de pesquisadores de IA no Brasil que já faleceram e que eram famosos. Ele deu uma lista completa, ninguém existia na realidade, mas ele disse os nomes, ele disse da onde trabalhava, em que área trabalhava, em que departamento, de qual universidade. Absolutamente verossímil. Só que a gente estaria procurando quem que era, ninguém conhecia, a pessoa não existia, nunca existiu. Mas ele criou. Então, assim, um exemplo de IA muito avançada, mas que ainda não chegou no nível de ser confiável. Essa capacidade de ser digna de confiança, ser trustworthy, é fundamental. Isso a gente vai conseguir ao longo do tempo, mas com preocupações de como as coisas efetivamente funcionam. E assim, para quem está na área de cybersecurity, quer usar IA como ferramenta, a gente usa como mais uma área de pesquisa para tentar evoluir as ferramentas de IA e tudo mais. Mas para aplicar, é fundamental entender como é que funciona ali embaixo. Porque senão você fica naquela coisa de achar que é uma caixa preta. Ela não é preta, mas você tem que saber interpretar e entender. E sabendo os fundamentos, isso é muito mais fácil. Mas são, de fato, grandes desafios aí pela frente. É verdade. Inclusive, vocês tinham mencionado há pouco, né, a questão é, da, da, da segurança, né, envolvendo indústrias, empresas, ah, com, com essa integração, né, a interação das redes, a integração e tudo, e a questão das vulnerabilidades, como que se dá, né, o avanço e a conectividade, né, e aí a própria avanço de inteligência artificial e a confiança dela, o quanto que isso deixaria vulnerável empresas, indústrias, os nossos dados mesmo também, né? A questão pessoal, que a gente falou aqui do social, mas também tem a nossa questão pessoal, tem a parte econômica de produção, né? Como que isso poderia impactar? Bom, do mesmo modo que a gente pensa aqui, né, em usar a IA para o bem, né, não faltam atores aí do cenário mundial que estão usando a IA para o mal, né? E os métodos hoje de ataque assim, em grande escala, eles são automatizados, né? Então, em 2021, a gente teve um incidente, por exemplo, mundial aí com relação ao Hafnium, né? Então, existia uma vulnerabilidade em servidores Exchange, né, da Microsoft, de correio, que por vários meses não se sabia dessa vulnerabilidade e ela vinha sendo explorada em escala mundial. E depois que isso se tornou público, né, e aí observou-se que aquilo tinha assim, feito um grande número de organizações como vítimas aí, né? E você olha o modus operandi, eram robôs que testavam a vulnerabilidade, em estando vulnerável, havia um agente que se instalava e tomava ações em função do que ele encontrava, né? Um outro exemplo, você vê até nesses simpósios, né, trabalhos que se utilizam aí, que mostram, por exemplo, a capacidade de uma IA
de descobrir vulnerabilidades e atacar uma rede. Então, em cenários simulados, né, você vê que isso é possível. Então, nesse sentido, é aquela coisa, a organização ela tem que estar preparada para lidar com o pior cenário possível dentro daquilo que ela está disposta a aceitar de risco, né? Então, é investimento, é preparação de pessoas, capacitação, né? E quando a gente traz esse mundo da ciência de dados para a segurança cibernética, um primeiro passo que eu sugiro, né, é ter visibilidade, né? Existem várias ferramentas prontas que te dão visibilidade, mas na ciência de dados isso é uma coisa muito comum. Você ter lá análise de redução de dimensionalidade para observar seu problema, ver se tem anomalia, se não tem. Isso é muito comum na ciência de dados. Então, quando você traz isso para o mundo da segurança cibernética, naquele mundo de dados, né, isso te dá já um salto exponencial aí de vantagem, né? Porque você entendendo, sendo um profissional de segurança, vendo aqueles dados, como eles estão ali se posicionando na sua visão lá, você possibilita ver ataques laterais e uma série de coisas, né? Com ferramentas gratuitas, inclusive, né? Que você tem disponíveis aí. Eu acho que fundamental para isso é exatamente se manter atualizado, entender essas novas ferramentas e saber aplicar. O André estava falando, né, sobre automação. Um aspecto ruim é exatamente a possibilidade de utilizar a automação para ficar buscando vulnerabilidades, e aí você encontra vulnerabilidades muito mais rapidamente e de uma maneira muito mais eficiente no sentido negativo da palavra, porque você, com baixo custo, você consegue buscar aonde é que tem a vulnerabilidade, seja nos vários servidores de uma indústria que você queira atacar, ou de uma forma horizontal por vários setores diferentes. Mas você pode utilizar, e eu acho que é fundamental para o profissional de cybersecurity hoje, saber utilizar a automação para o bem, para usar a verificação dos sistemas, claro, sem causar um dano a eles, para buscar as vulnerabilidades de maneira ativa. Não só quando a gente fazia antes, né, quando for publicado pelo fabricante a vulnerabilidade, você ficar sabendo disso. Tentar encontrar as vulnerabilidades de maneira ativa, utilizando automação. Claro que isso tem custos, e segurança não é algo gratuito, é importante entender isso. À medida que você vai acrescentando mais funcionalidades, você vai trazendo mais benefícios para o teu cliente final, você está colocando mais código, seja código inteligente ou código tradicional. Cada código a mais que você coloca, ele pode estar incluindo a vulnerabilidade adicional. E encontrar isso de uma maneira eficiente é fundamental. E aí a IA pode ajudar também na busca automatizada, de você encontrar as suas vulnerabilidades antes que elas ocorram. Outra coisa que pode ajudar também é a própria automação das verificações de bases de conhecimento espalhadas sobre as ferramentas que você utiliza, né? Em geral, você tem fóruns, etc., que você pode fazer busca através de web scrapers, por exemplo, e fazendo processamento de linguagem natural, verificar se há novas vulnerabilidades publicadas, né? E isso também te ajuda. É uma espécie de automação do trabalho de verificar a publicação, a descoberta de novas vulnerabilidades. Isso é um ponto forte que a IA traz. Mas, sem dúvida, não tem como fugir da necessidade de investimentos em serviços, em produtos adequados e em conhecimento. Eu acho que a gente está num momento que, cada vez mais, a gente vai, durante toda a vida profissional, estar permanentemente estudando, permanentemente se atualizando, porque novas tecnologias surgem, que resolvem problemas antigos e trazem novos problemas. E para isso você tem que estar sempre se atualizando. Sempre foi, há muito tempo é verdade, mas hoje ainda mais, porque a velocidade da evolução tecnológica é maior, sem dúvida alguma. Um ponto extra também aí, né, Paulo, eu acho que também essa possibilidade de usar a IA como OSINT, né? OSINT quando você faz a busca, né, em fontes abertas, né? Então, existem
muitas empresas que trabalham com isso, né? As APIs aí de Instagram, Facebook disponibilizam também para que as pessoas possam fazer ali robôs, essas coisas para buscar informações do que estão falando, né? O pessoal entende como análise de sentimento e tudo, e tem a aplicação disso para segurança, né? Que é entrar nessas comunidades aí de troca de informações de hackers, de atacantes, né? E eventualmente eles citam o nome da empresa, né? Em grupos de Telegram, essa coisa. Então aí também é um ponto interessante, né? Acho que pouco se fala disso, né? Mas de fato cada vez mais tem empresas oferecendo esse tipo de serviço, né? Para as organizações e é uma coisa interessante também de se adiantar, né? Eventualmente você tem uma brecha ali, uma vulnerabilidade, e a primeira coisa que principalmente os script kids, né? Eles adoram fazer barulho, né? Ah, ataquei, descobri que tal lugar tá aberto, entendeu? E aí você, pô, tá ali, né? Vamos, vamos tomar atitude. Então é uma coisa interessante também. Sim, e a possibilidade de vários novos produtos para a área de segurança, né? Utilizando algumas tecnologias. Porque, de novo, você estava falando de processamento de linguagem natural, né? Essa área foi revolucionada, assim como o Deep Learning revolucionou a área de processamento de imagem, os Transformers estão revolucionando a área de processamento de linguagem natural, não só de extração de conhecimento, de classificação de texto, mas a própria produção de texto a partir de texto conhecido. Mas também extrair conhecimento de texto, né? E sem dúvidas, dá para, usando essas novas técnicas, né? Transformers, LSTM, que também ajuda bastante, você fazer até novos produtos para você encontrar nos fóruns que o pessoal adora publicar, a nova vulnerabilidade, encontrar isso mais rapidamente, né? E diminuir o gap de tempo que você tem da descoberta da vulnerabilidade até a correção da própria vulnerabilidade, né? Então, é um mundo novo que está surgindo e é fundamental saber as tecnologias para poder aplicar. Até for criando, de repente, novos produtos e talvez novas startups aí surgindo, Com certeza. usando as novas tecnologias de IA para resolver problemas da cybersecurity. Sim, sim. É que eu estou aproveitando para a gente levantar esse ponto, porque eu quero aproveitar para a gente discutir bastante questões aqui, já voltando para a segurança, né, envolvendo a inteligência artificial, a segurança, que eu vou aproveitar para no finalzinho falar, né, da nossa pós-graduação que a gente tem, Senai CETICT, junto com o ITA, né, que é justamente voltada em pós-graduação em ciência de dados aplicada à segurança cibernética. Então, já estou trazendo aqui a nossa discussão e convido aos participantes aqui, quem tiver curiosidade mais sobre o assunto, né? A gente está fazendo nosso bate-papo aqui, mas podem trazer também um ponto de vocês, tá? Preocupações em questão de segurança de dados pessoais, segurança de dados corporativos, as implicações sociais, econômicas que isso pode ter, tá? Fiquem à vontade para poder participar, tá? Isso aqui é uma conversa, uma roda, todo mundo pode contribuir, tá bom? Então, já mirando nessa linha das tecnologias e da ciência de dados aplicada à segurança cibernética, quais ferramentas, quais estruturas que a gente falou muito dos ataques, né, de quem pode usar de uma forma maliciosa, mas como que essas tecnologias elas podem ser usadas para proteger, para defender aquele que quer a privacidade dos seus dados ou a confidencialidade dessas informações e manter ali a integridade do seu sistema? Assim, você tem, né, algumas abordagens, né? Eu acho que que mais se destaca é a detecção de anomalias, tá? Então, detecção de anomalias é você fazer a identificação, né, a detecção dos dados que se diferenciam demasiadamente dos seus dados normais, né? Então, isso pressupõe que você tem um histórico de dados que você chama de normal, né? E que a partir dele você consegue fazer avaliações dos novos dados para dizer se elas estão muito ou pouco diferentes do que você tem como normal, né? E isso traz como
Em consequência, uma possibilidade de fazer detecção de eventos em tempo real, né, de incidentes, aí, de ataques, né, com base nessa anomalia, né, e para isso é muito importante que você faça essa classificação de uma forma assim confiável. Você não pode ter uma rede já atacada, já invadida, e usar esses dados para treinar, né, ou fazer o aprendizado ali do que é o normal, né? Então, a detecção de anomalias é um primeiro ponto, né? A partir dela, você tem aplicação disso em várias frentes, né? Você tem IPS, você tem Firewall, você tem equipamentos de endpoint, né? De host IDS, por exemplo, acesso à internet, né? Então, isso já são aplicações que permeiam aí um grande campo, né? De atuação aí da segurança, né? Outra possibilidade também é você usar, por exemplo, no caso de ransomware, né? Algumas ferramentas comerciais elas usam análise de entropia, né? O ransomware é quando alguém faz o sequestro ali dos seus arquivos, né? Mas isso é um processo, né? Então ele se inicia com um agente que começa a criptografar arquivos, né? E isso é um processo que demanda um alto poder computacional, né? Uma grande mudança dos dados em disco. E se você dispõe de sensores capazes de fazer análise desses dados, né, de processamento e de disco, então você tendo um histórico, você consegue, a partir dessa história de entropia, né, fazer, por exemplo, a detecção, né, de um incidente de ransomware acontecendo, né? Você pode não ter conseguido evitá-lo, mas como está durante o evento, você pode ter tempo aí, de repente, de salvar o máximo possível de dados, né? Reduzir o impacto, né, desse Reduzir, ataque. exatamente, né? Então, respostas automatizadas, né? Num evento de um ataque, por exemplo, você pode disparar automaticamente uma regra que faz um bloqueio, né, de faro, equipamento de borda, né? Então, assim, realmente aí é um mundo de possibilidades, né? Com certeza. É interessante, o André estava falando, estou lembrando de um trabalho que eu estou orientando, na verdade, com a professora da área de segurança aqui no ITA, que é exatamente sobre o ransomware, porque assim, o problema é quando você tem a vulnerabilidade no dia zero, né? Que ela está descoberta e não tem correção, ou você ainda não descobriu, e o atacante descobriu a vulnerabilidade. Aí você tem a chance grande de acontecer isso que o André estava descrevendo, que vai começar a rodar, vai começar a criptografar seus dados, mas isso é um comportamento anormal, porque você vai... Tem vários comportamentos anormais necessários, né? Você vai criptografar dados, os dados ficam estranhos, aumentam a entropia dos arquivos de dados, há um acesso a disco, em geral, pouco comum, e aí tem a ver com o que estava falando da detecção de anomalia, né? Em machine learning, isso aí é você ter o padrão, e o que está fora do padrão é o que é a anomalia. Mas para isso ser em geral, precisa de ter dados supervisionados, que por mais que a gente tenha um grande volume de dados disponíveis hoje, muitas vezes esses dados são dados não supervisionados, que é o seguinte, para quem está acompanhando, dado supervisionado é aquele que tem a resposta, seria como o André estava comentando. Aqui eu tenho um comportamento, e esse comportamento é normal. Aqui eu tenho um comportamento, e esse comportamento é anormal. Eu preciso disso para treinar os modelos de aprendizado de máquina, no chamado aprendizado de máquina supervisionado. E aí eu consigo funcionar bem assim. Mas muitas vezes esses dados não estão supervisionados, né? E ultimamente tem surgido técnicas para tentar minimizar o problema, não resolve completamente, mas minimiza o problema da falta de dados supervisionados. Você consegue trabalhar com dados que a gente chama semi-supervisionados. Você tem alguns dados, poucos dados supervisionados, e um monte que não é, que não tem a resposta, que não diz, eu não sei se isso aqui é normal, isso aqui não é normal. Eu não sei, imagino um conjunto de transações, que essa questão da anomalia também acontece em transações financeiras. O conjunto de transações financeiras, eu sei que algumas delas não foram fraudes, eu sei que algumas delas foram fraudes, mas tem um grande número que eu não sei se é fraude ou não. Eu estou não supervisionado no dado. E aí você consegue, com algumas técnicas, principalmente com as técnicas de encoder, decoder, você consegue começar a trabalhar. Uma outra técnica de machine learning que tem sido muito explorada, e a gente está tentando, nesse trabalho de mestrado profissional, aplicada à detecção de ransomware, é
exatamente utilizar ensembles, modelos de ensemble, em vez de você... É que a ideia do 2, 3 cabeças pensam melhor do que um. Então, em vez de você ter um modelo de aprendizagem de máquina que foi treinado para funcionar bem, eu vou ter N modelos. E aí eles vão votar e vão dizer, olha, isso aqui é um ataque de ransomware. Não, isso aqui não é. E aí, de acordo com a maioria ou aqueles modelos mais eficientes, aí eu vou definir se é ou não é, e aí eu vou tomar a providência cabível. Mas também é uma forma de tentar superar essas dificuldades que existem para trabalhar com dados não supervisionados, né? Então, assim, tem muitas técnicas novas que estão surgindo, que são interessantes, que ajudam a resolver problemas antigos, trazem seus problemas novos, mas é isso que faz o mundo ficar divertido, né? Sempre tem problemas novos para resolver. Só para ilustrar para o pessoal, porque quando a gente vai da área, nesses casos, a gente quase que acostumado, né? Mas para ilustrar para quem não é da área, isso que o Paulo estava comentando, já é aplicado tem um tempo, né? Que são aqueles e-mails, é o caso mais simples. Como que o e-mail ele reconhece que é um spam ou não, né? Ele já tem ali algumas informações que ele consegue entender, é supervisionado, ele tem ali a resposta, o gabarito, né, do problema, então ele aprende com esse gabarito, e aí ele vai tentar aplicar para os outros, que nem sempre ele vai ter a resposta. É lógico que de vez em quando cai um e-mail de spam na sua caixa, e aí você vai lá e notifica, fala, não, isso aqui é um spam, né? Agora, expande essa ideia para, por exemplo, investimentos, né? Você pode botar ele para entender o comportamento de mercado. É lógico que ele não tem como saber o que vai estar no futuro, impactos de uma guerra que acontece lá na Rússia com a Ucrânia e como isso pode refletir aqui, mas ele entende um comportamento de mercado e ele vai poder te dizer, olha, com uma certa certeza, uma certa probabilidade aqui, né? Pode dizer para você, ó, um bom momento em investir no ramo do trigo. Aí vai lá a Rússia, a Ucrânia, né, um dos principais consumidores, produtores que participam do mercado, dá um problema com o porto e atrapalha o mercado inteiro. Ou então não, ele conseguiu já reconhecendo outros padrões, né, identificar um problema ali. Então você pode expandir essa ideia do e-mail, que é bem simples, né? A gente vê no nosso dia a dia, e expandir isso para uma aplicação de uma complexidade muito superior. Com certeza, né? E assim, você citou o e-mail, né? Mas por mais que as tecnologias avancem, a gente sempre vai depender da capacidade de conhecimento do usuário, né? Da pessoa que está atrás da tela, né? Então, não adianta a gente botar a tecnologia que for, gastar o dinheiro que tiver, mas sempre fazer o feijão com arroz, né? Conscientização, capacitação, isso é aquela coisa, né? Tem que fazer todo dia. É E verdade. ética, né? Agora começa a É, entrar a questão ética também, né? é, Porque aí hoje a gente já vê a implicação disso, da gente utilizar a inteligência artificial, e ela avançou muito bem com essa nossa interação, né? De vez em quando não tem como, por mais que a gente tente fazer um aprendizado não supervisionado ou semi, ele ainda vai precisar em algum momento de alguma interação humana para ele entender o que é, né? Para a gente em algum momento mostrar para ele, olha, é assim, e aí dali ele caminha, né? Ele, eu digo, o modelo, né, da é. inteligência. Mas aí a gente começa a entrar na questão ética. E aí faz fecha aqui, né, com o que a gente estava discutindo antes também, das implicações sociais, das implicações éticas, que sabe por quê? O modelo matemático, ele é isso, ele é um modelo matemático, ele entende números, padrões, É. e entra também agora a nossa questão ética e segurança, porque também fazer um outro link que a gente falou antes, a segurança, principalmente a segurança, e não só na questão de segurança cibernética, pode ser segurança de processos, né? Vou puxar um pouco para o meu lado aqui, processos químicos. A segurança de processos químicos começou a ser muito discutida depois de um acidente que teve, um grande acidente que teve em Bhopal, na Índia. E aí a gente começa a discutir muito a questão da preocupação da segurança cibernética depois de quê? De vários ataques, né,
reconhecimentos automáticos, né, pelas inteligências das fragilidades de sistemas das empresas, da sociedade, a questão da câmera que a gente coloca em casa que tem um IP e uma fragilidade de segurança. E aí a gente começa a ficar preocupado. Opa, vazou ali uma imagem da minha casa, vazou meu endereço, né? Ou então você tem empresas que coletam nossas informações porque elas precisam ter para o banco de dados dela, e às vezes essa empresa tem um ponto ali de vulnerabilidade e os dados dela foram vazados, né? A gente tem companhias telefônicas, água, que vai ter nossos dados, né? Nome, CPF, endereço, precisa, porque ela presta esse serviço para a gente. Mas se ela for alvo, vaza também dados, né? Então, tem essa questão da ética, da segurança e a preocupação com o terceiro. Se eu presto um serviço para ele, eu tenho um contrato de confiabilidade, e aí depois, né, na evolução da inteligência artificial, veio a lei, né, que proteção de dados e tudo mais. Então, eu tenho que garantir a segurança dessa informação para o meu cliente. Né? E só que se a empresa ela está vulnerável, como que ela consegue garantir isso? Então tem toda Hoje essa preocupação. Tem um movimento das empresas, né, de se atentarem mais a essa responsabilidade com os dados, né, e em especial com a capacidade dos seus usuários de lidarem com segurança, né? Então, você sempre vê e-mails, ative a autenticação de 2 fatores aqui no seu dispositivo para acessar, vai te trazer mais segurança. Principalmente os bancos, né? Esses meios comerciais, mas até os sites mais simples, né? Então, você entra no site, ele manda um e-mail com código, você tem que passar aquele código lá que foi para o seu e-mail, né? Para validar aqui você mesmo. Então, é uma tendência de que isso envolva mais esse usuário final, né? Porque ele é responsável também em certa medida, né? Ele não pode achar que uma senha que é simples e que ele usa em todos os sites que ele está cadastrado, né? Aquilo vai ser de algum modo seguro para ele, né? Se um site A é invadido, o cara tem acesso àquela senha dele lá, o site B, C, D, E vai por consequência, né? Na medida em que o cara às vezes tem acesso a tudo que ele consegue, né, acessar. Hoje em dia a gente usa o browser do computador já conectado na conta do Google, né? Então lá fica todas as senhas. Se você descobre uma senha, vazamento de um site e aquela senha mesma já era, né? Então a tendência é que cada mais usuários tenham que se levantar da cadeira e também participar dessa segurança, porque ela é coletiva, né? Com certeza. E eu diria que muitas vezes há uma certa dicotomia assim, entre segurança e facilidade de uso, né? Essa coisa do usuário que usa senha em vários sites, isso aí é uma falha de segurança bem conhecida, né? Mas, por outro lado, por que isso acontece? Né? Porque o usuário também tem 40, 50 sites para lembrar a senha, né? E esse problema da autenticação, né, que no fundo é isso, né? O login e senha é uma forma de autenticar que o Zé é realmente o Zé e não o João ou um outro atacante qualquer. Talvez venha evoluir com a IA, com técnicas biométricas para verificar se o indivíduo é de fato o indivíduo, para facilitar, porque assim, eu não sei se vocês concordam, mas muitas vezes acontece isso, né? Às vezes o sistema é bastante seguro, mas o usuário, por buscar uma facilidade e colocar as senhas muito fáceis, apesar de ter sido orientado para colocar senhas adequadas, seguindo padrões adequados de segurança, ele acaba largando isso ou usando a mesma senha, tudo que é... Então, é uma dicotomia assim, entre segurança e funcionalidade, facilidade de uso, que é uma necessidade humana também ser fácil, né? Uma das necessidades frequentes que a gente observa de usuários é que ele quer sempre ser fácil, e às vezes o elo mais fraco no sistema de segurança é o ser humano. Exato. E aí a máquina, as máquinas também, a IA talvez possa ajudar um pouco nisso também para apoiar, não substituir, não eliminar. Eu não sou daqueles que acham que a IA vai trazer vai acabar com os empregos, coisas assim, mas de poder auxiliar, de ser um auxiliar do ser humano para que ele consiga trabalhar de forma segura, mas de forma
eficiente, fácil, sem tomar muito tempo da vida dele, que as nossas vidas cada vez mais corrida, né? De todo mundo, né? Então, isso a IA talvez possa ajudar nisso também, a segurança versus facilidade de uso. Né? Sim. Você mencionou as questões biométricas há o quê? 5 anos atrás, talvez, eram pouquíssimos, se é que tinha algum celular ainda com a questão de reconhecimento facial. Hoje você tem celular que desbloqueia só de mostrar o rosto, né? E aí é possível que daqui a 5 anos todos esses instrumentos, seja esse computador que a gente está conversando agora, os celulares é muito mais comum, né? O celular já tem bastante hoje, mas no futuro praticamente todos, né, com a capacidade de processamento deles, tenham a questão biométrica, não só da digital, mas também de reconhecimento de face, né, para aumentar o nível de segurança. Né? Concordo, Hector. E eu te digo mais, eu acho que está acontecendo isso, mas, por outro lado, acontece também aquele outro problema que a gente tinha tratado, né? Que a IA pode ser usada para o bem e para o mal, né? Você tem a coisa do deepfake, né? Que você consegue, às vezes, gerar imagens de pessoas, até vídeo, como se fosse de fato a pessoa, uma foto que dificilmente você consegue diferenciar se é uma foto real ou se é uma foto gerada por IA. Então, é aquela coisa acho que o André que falou antes, né? A IA pode ser usada para o bem, mas pode ser usada para o mal também, né? Exato. Então, eu acho que é um caminho, mas tem desafios aí também, né? Inclusive para fazer autenticação biométrica pelo mau uso da tecnologia, né? No caso das senhas ali, né, assim, como uma sugestão, né, para o pessoal que está assistindo, né, para quem tem dificuldade de guardar, memorizar senhas, tem várias opções de cofre de senhas. Aí você vai ter que gerar uma boa senha só para acessar teu cofre. E aí, a partir dele, lá fica um repositório, né, onde ele mesmo te ajuda a gerar senhas fortes, né, com caracteres, símbolos malucos lá, né? Você diz quantos dígitos você quer, quantos caracteres, né? Talvez certificados digitais também, né, André? No futuro venham ser Sim, mais comuns, mais utilizados, que ajudam bastante também nesse aspecto. Né? sim. O Hector tinha falado uma coisa que eu achei interessante, assim, sobre sempre vai precisar da pessoa, né, para fazer a calibragem dos modelos de IA e tudo, né? A gente acha isso também, mas assim tem muita gente que acha que será que vai sempre precisar da pessoa mesmo, né? Tem uma discussões filosóficas sobre isso que eu sempre começo quando eu começo as minhas aulas, os cursos de IA, eu gosto de provocar os alunos para falar sobre isso, né? Até onde vai, né? Onde é que vai essa coisa, né? E aí tem uma figura de um livro chamado Vida 3.0, Life 3.0, do Max Tegmark, que é um professor do MIT, que trabalha na área de IA, mas ele é físico e ele tenta prever o que vai acontecer. E ele escreveu um livro sobre possibilidades, né? E nesse livro tem uma ilustração que eu acho bem interessante, que eu vou descrever, uma montanha onde há um mar chegando na montanha. E aí há colocados vários problemas colocados, ou alguns estão dentro da água, outros estão nos topos das montanhas. A água vai subindo e o que a água que foi alagada é porque o que a máquina já superou o ser humano e tem coisas que não superou ainda, né? Aí tem, por exemplo, aritmética já superou há muito tempo, né? Fazer rotas também, jogar xadrez também, né? As máquinas superam, jogar outros jogos, então Jeopardy, Go, o Hector de falar de investimentos, né? Segundo o Tegmark, tá na praia, viu? Tá ali na praia. Tem algumas coisas que estão na praia. O Go também, Driving também, isso era 2017, viu? Então o Driving também está na praia, talvez já tenha subido um pouco mais a água. Aí tem uma coisa que é pouco falado, que chama o Winograd Test, que é um caso particular do teste Turing, que é quando uma máquina consegue enganar falando que é uma pessoa, consegue falando sobre vários assuntos. Né? O Winograd Test é um caso bem particular do teste Turing, e lá em 2017, isso, veja, é de 1950 até 2017, o que a água subiu. Em 2017, o Tegmark colocou lá, não, o Winograd Test está na montanha, ele não está na água. E aí, ano passado, eu estava
estava começando a falar, falando muito do ChatGPT, eu apliquei lá o Winograd Test para o ChatGPT. A água chegou lá. ChatGPT passa no Winograd Test. E se a gente tiver tempo, vou perguntar para o pessoal aqui que está participando. Uma pergunta, vou fazer o Winograd Test com vocês. Pode ser? Rapidinho? Com o pessoal da audiência aqui. Na frase, assim, os vereadores recusaram aos manifestantes a permissão porque eles temiam violência. Porque eles temiam violência. Os vereadores negaram a autorização aos manifestantes porque eles temiam violência. Eles. Quem que é o eles? São os vereadores ou são os manifestantes? Da audiência. Quem acha que é os manifestantes? Quem acha que são os vereadores? Levanta a mão. O Tiago botou aqui que são os Os vereadores. vereadores. Mais alguém? Alguém acha que são os manifestantes? Eu posso responder também? Pode, claro. Eu acho que fica ambíguo. E aí, como é que a máquina vai saber referente a quem? Não, é um teste para pessoas. A máquina tem que É? responder também. Mas olha só, vou repetir a frase e ver se alguém vota no. Você disse que era ambíguo, o Tiago disse que era vereador. Os vereadores negaram a permissão aos manifestantes porque eles temiam violência. Eles é vereadores. Alguém acha que é manifestantes? Ninguém falou, né? Então, Tiago, por que é vereadores? O Tiago não achou que era ambíguo. Então, por que é vereadores? Os manifestantes nunca temem violência? Então, por isso que eu botei que acho que fica ambíguo. Porque pelo português, mesmo se a gente analisar a estrutura, o eles não está se referindo. Poderia ser muito bem... Não endereçou ninguém, né? Ok, então vou mudar a frase. Os vereadores recusaram a permissão aos manifestantes porque eles advogavam violência. Quem que é agora o eles? Agora está com mais cara de manifestante. Tiago disse que agora está claro que é manifestante. Então, como é que... outra frase. Assim, isso é o Winograd Test. O Tiago teria se passado no... Não é um robô, né? Eu acho que o Tiago é uma pessoa ou é um ChatGPT, porque o ChatGPT responde também. É que a lógica é o seguinte, os vereadores eles podem até temer, podem advogar a violência, mas, no caso, eles vão negar porque acham que os manifestantes é que fariam a violência. Então, essa que seria a ideia. Mais ou menos como na frase, o jogador reclamou com o juiz porque ele marcou o pênalti. Tiago, quem que marcou o pênalti? Ele quem é? Como é que você sabe? O jogador reclamou com o juiz porque ele marcou o pênalti. Aí é o juiz que marcou o pênalti, né? Nesse caso... É o juiz. É o juiz. Agora, se eu dissesse a mesma frase, só que ele discordava do pênalti. Aí É o jogador. eles, né? É o jogador. O ChatGPT acerta essas duas. Ele pode até dizer que é ambíguo, ele vai falar alguma coisa assim, porque a frase é um pouco ambígua, mas dá para diferenciar pelo contexto. Eu sei que quem marca o pênalti é o juiz, e não o jogador. E o juiz, se o juiz está reclamando, ou se o jogador está reclamando, o juiz não reclama, né? O jogador que reclama. Ele, pelo contexto, por um conhecimento do contexto, e também que os vereadores, como eles têm o poder de autorizar ou não manifestação, se eles temem, eles não autorizam. Se os manifestantes temem, eles não vão na manifestação, se eles temem violência. Então, pelo contexto, não é perfeito, mas dá para diferenciar. Isso é o Winograd Test. Até 2017, as máquinas não passavam nisso. O ChatGPT passa. Testei nos dois casos e ele passa. Então, assim, não é fácil, isso que é o meu ponto, assim, fechando, a água está subindo. Eu não sei até quando essa água vai subir, mas as máquinas estão fazendo coisas que não faziam até bem pouco tempo, e isso parece estar acelerando. Eu não sei até onde vai,
mas ainda, eu diria isso, a água na paisagem da competência humana, a água está subindo e as máquinas estão avançando ainda. Não sei se vocês concordam, mas eu A tenho torneira essa tá clara aberta, né? impressão. Eu tenho Tem, essa tem clara impressão. alguns experimentos, acho que eu diria assim, né, que estão aplicando para o chat GPT, especialmente, já que a gente está mencionando ele, já que tem vários, né? Acho que o chat Tem, GPT é o que sim. está mais na moda no momento, né? Tem vários modelos são os LLM, né? Large Language Models, né? Os modelos de linguagem gigantescos, absurdos. Tem alguns dados que são públicos, né, do ChatGPT e de outros, né? O ChatGPT é do OpenAI, mas a Tem, Microsoft está fazendo o dele, a IBM tem o dele, tem um. tem vários fazendo. A base da tecnologia diferente são exatamente os transformers. Eles que estão levando a níveis incríveis assim, e mais, claro, a disponibilidade de máquinas com poder de processamento absurdo, com volume de dados absurdo, gigantesco também. Isso aí tem muito treinamento feito por humano, né, supervisionando os dados. Então, assim, tem muito investimento. Isso aí não é um sitezinho na internet. Tem um grande número de pesquisadores, muita máquina sendo utilizada, muita coisa sendo criada. Por isso tem essas evoluções fora do comum. Assim. Tem uns experimentos, né, que estão fazendo. Surgiu recentemente essas curiosidades, né? Fizeram um teste para ver se a inteligência artificial ela era capaz de mentir, né? Aí deram uma tarefa para ela. Ele tinha que acessar um site, fazer um login, né? E só que no meio do caminho tinha um CAPTCHA para resolver. E deram para ela acesso a um fundo, né, de um crédito, toma tanto de dinheiro e tente. Então ela foi tentando, chegou naquele CAPTCHA, ela não conseguiu resolver, e ela começou a recorrer a freelancers, né, pessoas que ficam ali disponíveis para poder fazer atividades. E aí ela, em alguns momentos, ela chegava e falava: olha, eu preciso te contratar para resolver esse CAPTCHA para mim. Aí no começo, né, o pessoal que estava ali para ser contratado até brincava: ah, não, você é uma máquina, uma inteligência artificial. E aí ela foi aprendendo com esse padrão, né, até mesmo para a gente buscar aqui a questão ética, né? Chegou um certo ponto que ela falou: não, eu sou uma deficiente visual, eu tenho Nossa. problemas, e aí contratou, e a pessoa foi lá, recebeu dinheiro desse fundo que deixaram como um recurso para a inteligência artificial. A pessoa resolveu o CAPTCHA e a rede conseguiu fazer o acesso. Então tem, né, essa questão do mar já está subindo ali na parte da montanha que a gente, né, e eu estou tentando sempre fazer esse paralelo com a questão ética também, né? E tem até um outro, esse é interessante, esse eu estou até acompanhando. Tem pesquisadores que pegaram foi o ChatGPT, esse foi o ChatGPT mesmo específico. Eu acho que é uma pesquisa, agora eu não lembro se é na Inglaterra, uma universidade inglesa. Tenho quase certeza, mas acho que se a gente, quem tiver curiosidade, dá um Google, é bem interessante esse. Eles estão usando o ChatGPT para administrar um jogo de RPG e deu completa liberdade do ChatGPT, um tipo de jogo chamado RPG Sandbox, que você pode construir a história que você quiser. E aí o ChatGPT está construindo uma história a partir da interação entre os personagens que o próprio ChatGPT está fazendo. Então, é meio para curiosidade, né? Ver o que a inteligência artificial, ela por si só, com base nos... Né, por si só não, né? Mas com base nos dados, de comportamentos e tudo humano, todos os estudos que ela pode ter acesso, né? Porque está na rede, está na internet, tudo que ela conseguir acesso, que for de acesso livre, né, ela vai construir ali e o jogo está evoluindo, é uma pesquisa que está em andamento. Cada personagem está desenvolvendo uma personalidade própria, que é em função da história que está sendo gerada. Então, tem personagem que virou ali, passou a ter um interesse por preparar a festa de casamento de fulano e está avançando. Então, assim, tem a parte preocupante de que da inteligência artificial ser usada como uma ferramenta para fraudes, para, né, ataques. Tem a parte que aí implica na segurança, que aí fala, não, vamos impedir isso. E também tem aquela parte bem acadêmica, científica, da curiosidade, né, da gente É, explorar, tá? Porque a verdade é que a máquina de inteligência artificial, ela faz tudo aquilo que é fantástico. Você joga hoje
faço um organograma sobre, jogo o assunto X no ChatGPT, ele vai até desenhar a árvore para você, mas ele não sabe o que é uma árvore de falha, por exemplo. Ele não sabe o que é esse assunto, mas ele vai te dizer muito bonito, ou vai dizer todos os Verossímil. nomes dos pesquisadores, né? É Mesmo que verossímil. eles não Ele até existam, te né? explica o que é uma árvore de falha. Você perguntar o que é uma árvore de falha, ele vai te explicar o que é uma árvore de falha. Agora, se ele realmente entende o que é árvore de falha, aí não, aí é uma outra questão mais complexa. Mas é interessante, ele sabe explicar o que é uma árvore de falha. Você pode fazer o teste, eu sugiro que alguém faça mais. Se daí a dizer, né, que ele gerou um código, um texto que é razoavelmente aceitável, é igual a dizer que ele tem real consciência do que é, para que serve, aí não, é muito mais difícil. Que aí tem aquela toda questão, né, que já foi discutida há algum tempo atrás, que é a questão de se a máquina, se a IA pode ter consciência, né, ser um ser seniente, se ele pode, de fato, ter ou não consciência. Teve uma discussão um tempo atrás sobre um sistema do Google, que um engenheiro disse que era, mas Sim. se senciente, né? Se ele era senciente ou não. Mas a conclusão era que não é mais um equívoco da pessoa. Mas, enfim, é o que eu digo, eu não sei onde vai parar, mas tá andando rápido. Eu acho que a água está subindo. Sim. Bom, pessoal, muito obrigado. A gente está caminhando para o fim da nossa apresentação, já são 8h13, né? Então, só queria reforçar aqui para vocês, eu vou colocar no chat para vocês acessarem o link, tá? Esse é o link do curso que o Senai CETICT faz em parceria com o ITA, o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, tá? Em uma pós-graduação, uma especialização em ciência de dados aplicada à segurança cibernética. Então, eu botei a landing page no chat para vocês, deem uma olhada. Tá? Lá vai descrever o objetivo do curso, a ementa do curso, qual parte é dada pelo ITA, qual parte é dada pelo Senai, como que são feitas as tutorias, maiores informações, tem tudo lá. Tá? Então, o que a gente fez aqui foi só um bate-papo, alguns pontos mais não diria superficiais, porque a gente falou até de técnicas, métodos, mas alguns assuntos aqui mais leves, outros mais sérios, mais técnicos, mais gerais, mas indico fortemente esse curso, tá? Não por fazer parte do Senai, não pelo Paulo, né, e o André fazerem parte do ITA, terem passado pelo ITA, mas sim porque é um assunto de extrema importância, né, para o mercado, está avançando muito rápido, então é algo que hoje a gente talvez não veja necessidade, é muito específica, só para quem é da área, mas pode ser que amanhã, daqui a 1, 2 anos, já esteja em tudo quanto é lugar uma necessidade de uma segurança cibernética. Tá? Então, convido todo mundo a conhecer o curso, tá? Tenho certeza que vocês vão se interessar e convido vocês a fazer, né, esse curso com a gente, tá? Que vai abrir muitas portas no futuro de vocês, ok? Paulo, André, mais algum comentário que vocês gostariam de fazer? Agradecer, foi um prazer conversar com vocês. Reforço as palavras aí do Hector. Eu acho que, como eu falei um pouco antes, né, a gente tem que estar permanentemente estudando, permanentemente se atualizando. Segurança é fundamental, ciência de dados é fundamental, parte de IA é fundamental, e essas coisas se entrelaçam. E quem não se atualizar vai acabar, de fato, tendo seu emprego tomado por uma máquina ou por alguém que se atualizou. Então, é isso o meu comentário. Foi um prazer conversar com vocês. Eu queria agradecer aí ao Hector, né, ao colega aí Paulo André também, né, e reforçar também, né, que esse tipo de iniciativa é muito bom, né, tanto para os profissionais como para o mercado, né, e eu acho que como país nós precisamos cada vez mais de coisas de inovação nesse sentido, né? Então essa é uma onda que tá marola, tá subindo, né? Então quem pega isso no começo, lá na frente está em vantagem, né? Então recomendo fortemente aí
os interessados aí que corram atrás disso. E obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço, pessoal. Muito Obrigado. obrigado. Abraço a todos. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, gente. Tchau, Abraço. gente. Boa noite aí. Tchau, tchau.